Shalom, Maíra. Shalom. Ao redor do trono, bom dia. Vou colocar um comentário, vamos ver se eu consigo fixar aqui. Deixa eu ver. Aí, vou tentar. Ao redor do trono. Hey. Shalom, shalom. Bom dia. Vou entrar ao vivo aqui também no YouTube. Dance com os anjos. Com os anjos. Dance, dance, dance com os anjos. Eu danço com os anjos. Amém, gente. Louvado seja o nosso Deus. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 6. E é muito bom ter vocês aqui conosco. Deus os abençoe em nome de Jesus. Antes do início da nossa leitura, vamos já falar com o nosso Pai, agradecer porque podemos despertar, levantar. Estamos aqui agora, que o Senhor possa ser companhia certa mesmo em nosso meio, e é por isso que estamos aqui, né? Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada porque, como mencionado aqui agora, nós tivemos a oportunidade de abrir os nossos olhos por mais uma vez. Mais um dia o Senhor nos dá a graça de levantarmos, desfrutarmos e sermos melhores do que fomos até ontem, Pai. Obrigada, Jesus, pelo ar que respiramos. Obrigada pela saúde. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por ter velado a nossa noite enquanto dormíamos. Obrigada por cuidar dos nossos familiares, nossa família. Obrigada, Pai, por ser tão presente em nossas vidas. É isso que temos buscado, Pai, mais de Ti em nosso dia, em nosso viver, em nossas tomadas de decisões, em nossas atitudes. Mais de Ti, Pai, em nós.
Alinhe, Pai, os nossos sonhos aos Teus, os nossos desejos aos Seus, nossos planos aos Seus. Pai, queremos fazer a Tua vontade em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Espírito Santo de Deus, convida o Senhor agora para que tome nossas vidas por completo e também os ambientes onde estamos, onde cada um está nesse momento, que o Senhor possa inundar o ambiente agora, Pai, como um vento impetuoso, como uma brisa suave, a forma que o Senhor quiser se apresentar. Eis-nos aqui sensíveis e prontos para desfrutar da Tua companhia. Inunda mesmo, Espírito Santo de Deus, os quartos, os banheiros, as salas, as cozinhas, onde quer que estejamos, esteja conosco, que possamos ser sensíveis à Tua presença, aos detalhes, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, ouvir falar conosco e que possamos reconhecer a Tua voz, reconhecer a Tua direção, reconhecer o Teu falar. É tão bom, Pai, falar contigo, te ouvir, te louvar, mas o melhor ainda é ouvir o Senhor falar conosco, seja da forma que for. E como temos aprendido, a intimidade faz com que reconheçamos a Tua voz, e é isso que buscamos, Pai, intimidade contigo, intimidade com o Senhor, dia após dia. Queremos nos achegar a Ti, deitar no Teu colo, estar nos Teus braços, estar nos Teus pés. Buscamos, Pai, uma intimidade mais profunda, diária, Senhor. Não estamos aqui buscando porque precisamos de alguma coisa, não estamos aqui buscando porque queremos algo. Nós sabemos o prazer que o Senhor tem em nos abençoar, mas já declaramos, eu quero mais uma vez dizer a Ti, Pai, a nossa busca por Ti, a nossa busca em estar nos Teus, alinhando a Tua vontade em nós, em estar no centro da Tua vontade, é porque nós Te amamos e reconhecemos quem o Senhor é. Só o Senhor é digno de ser louvado, exaltado, adorado, engrandecido. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor já fez por nós. E nós somos uma oferta a Ti, nós nos entregamos a Ti por completo, Pai. Fala aos nossos corações no dia de hoje. Fala porque nós precisamos Te ouvir. Essa é a nossa oração de início. Ser mesmo bem-vindo em nosso meio. Amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, gente. Bom dia. Shalom. A todos vocês que estão aqui. Glória a Deus. Compartilhem nosso devocional. Enviem para que mais pessoas possam ter acesso e saber que nós estamos aqui ao vivo, fazendo uma leitura compartilhada da palavra. E o nosso objetivo é esse, né? Ser um instrumento nas mãos do Senhor. Então vamos lá. Nossa leitura hoje, Lucas capítulo 6. Hoje eu vou usar meu marca-texto especial que eu ganhei da minha querida Tamara, que tá aqui comigo. Hoje eu vou usá-lo. Então vamos lá? Lucas capítulo 6, começa assim a palavra do Senhor. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas e a comer os grãos
de trigo. Então alguns fariseus perguntaram. Olha, gente, os fariseus estavam lá, né? Estava com ele lá, atravessando a plantação de trigo. Aí alguns fariseus perguntaram, por que vocês estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? E Jesus respondeu, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou dizendo, o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Versículo 6. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns mestres da lei e alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado. Gente, é os mestres da lei, né, também. Os religiosos, os mestres da lei são os religiosos. Quero anotar isso aqui. Mestres da lei e fariseus. De novo aqui alguns fariseus. Então vamos lá. Continuando o versículo 7, né? Alguns fariseus ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar alguém no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusar de desobedecer à lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse para o homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé aqui na frente. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Versículo 10. Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os mestres da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a conversar sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus seguidores num lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e das cidades de Tiro e Sidom, que ficam na beira do mar. Eles tinham vindo para ouvir Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar em Jesus, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Felizes são vocês, os pobres, pois o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome, pois vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que vocês são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Pois os antepassados dessas pessoas fizeram essas mesmas coisas com os profetas. Mas ai de vocês que agora são ricos, pois já tiveram a sua vida boa. Ai de vocês que agora têm tudo, pois vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, pois vão chorar e se lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, pois os antepassados dessas pessoas também elogiaram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Uau, hein? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhe pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram.
e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Pega para mim o carregador, amor. Fazendo um favor. Versículo 37. Não julguem outros e Deus não julgará vocês. Obrigada. Pausa aí que meu computador está descarregando. Peraí. Obrigada. Obrigada, amor. Aí. Não julguem os outros e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros e Deus perdoará vocês. Deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Glória a Jesus. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. E Jesus fez estas comparações. Um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois cairão num buraco. Nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminado os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho. Uau! Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixa tirar esse cisco do seu olho, se você não repara na trave que está no seu próprio olho? Hipócrita! Tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A árvore boa não dá frutas ruins. Assim como a árvore que não assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más, pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída.
Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Oh Deus. Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada por essa leitura que tivemos oportunidade no dia de hoje. Aprender com o Senhor e que tua palavra possa mesmo entrar em nossos corações e em nossa mente. Oh Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Que tua palavra possa mesmo, como dito aqui, encontrar um lugar bem fundo e um alicerce para que fique firme em nós e que não se esvá com o tempo, mas que possamos absorver e trazer à memória sempre que necessário. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Capítulo 6, lido. Deus abençoe vocês que entraram aqui. Sejam muito bem-vindos. Muito bom tê-los conosco, amém? Como dito, como escrito aí, né? Deixamos aí hoje Lucas capítulo 6. E eu queria ver agora se alguém quiser comentar, compartilhar algo que destacou, algo que queira perguntar, queira falar do capítulo 6, fique à vontade, tá? Enquanto vocês comentam, eu vou pegar nossa Bíblia de estudo aqui. Vamos ver o que a gente pode acrescentar para o nosso entendimento, amém? Lucas capítulo 6. Deixa eu marcar aqui nos finaizinhos, eu gostei dessa parte dos alicerces. A pessoa que vem e ouve a minha mensagem é obediente. Ela não se abala porque havia sido bem construída. Capítulo 6. Aqui está falando que era muito comum comerem grãos crus, como os discípulos fizeram ali. No versículo 2, e alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Significa no texto grego que os fariseus seguiram empurrando a Jesus e os discípulos, lhes perguntando várias vezes, até que Jesus finalmente lhes respondeu. De fato, não havia nada na lei de Moisés que restringia isto. A restrição era de sua própria tradição. Quando Jesus lhes respondeu, né? Nunca leste o que fez Davi quando teve fome e ele e os que estavam com ele comiam? Jesus mencionou aqui 1 Samuel 21, do versículo 3 ao 6. Ó, vou anotar aqui que essa referência está então em 1 Samuel 21, do versículo 3 ao 6. Cadê? Lucas 6, 2.
Vocês não leram o que Davi fez, essa parte aqui. 1 Samuel 21, do 3 ao 6. Como entrou na casa de Deus, aí aqui está se referindo ao tabernáculo em Nob, que estava a uma curta distância de Jerusalém, e comenta que ele tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também os que estavam com ele. Corresponde ao pão consagrado, o qual, posto que era evidente que acabavam de cozê-lo, quer dizer que era no sábado, os quais não é lícito comer senão só os sacerdotes. O Senhor expressa o fato de que a necessidade anula as regras. Embora eram parte da lei legítima de Moisés, entretanto, o que os discípulos faziam e o que os fariseus condenavam não era da lei de Moisés. Justamente o contrário, era uma lei inventada pelos fariseus. E Jesus dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Esta declaração por Cristo, em efeito, declara-o que é Deus. E além disso, os fariseus entendiam bem o seu significado. Uau! Tom comentou aqui para nós quanto ensinamento nesse capítulo. Muitos, né? Muito. A gente não fica só em uma coisinha, a gente aprende muito. Aprendemos muito hoje, meu Deus. A Maíra, esse capítulo foi só lapada. É tão difícil dar a outra face quando a gente é bocuda e quer responder. Uau, Maíra. Literalmente a gente precisa mesmo, né, pedir ao Senhor para nos ajudar a ser moldado por Ele conforme o desejo dEle, porque nós somos mesmos pecadores, falhos, temos as nossas fraquezas e algo assim a gente consegue imaginar que se estivermos mesmo sendo moldados pelo Espírito Santo, vai ser algo que vai ser possível, sabe? Por mais que a gente não consiga imaginar, porque estamos num processo de mudança, de transformação, de ser moldado. Mas eu creio, em nome de Jesus, que é algo que possa ser possível. Não fácil, mas possível. E esse capítulo realmente, igual você falou, também senti que foi só ensino, né? Toma aí, aprende de uma vez por todas, escuta bem o que eu tô falando. E igual você colocou, só lapada, né? Mas com toda certeza, a nossa reação a uma ação, quando a gente estiver mesmo estando mesmo na direção do Espírito Santo, buscando ser moldado por Ele, abrindo o nosso coração, sem reservas, sabe? Você vai saber como reagir. Tanto que Jesus, Ele nos dá essa instrução, mas você já viu muito bem situações em que Ele sabe dar uma resposta, não é? Teve situações aqui que Jesus coloca, Jesus muito bem educado, mas ele sabia responder, sabia se posicionar, né? As pessoas às vezes têm uma visão de que o crente é bobo, de que o cristão é bobo, e não é isso. Nós somos moldados pelo Espírito Santo, buscamos ser santificados nele e sermos uma referência de Jesus aqui. E nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós não servimos qualquer um. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso.
E eu creio que em todas as situações que passarmos, Ele vai nos direcionar no que falar, como agir, como reagir. Então vai ter situação em que você vai conseguir dar uma resposta direcionada pelo Senhor, e vai ter situação em que você vai se calar e dar a outra face. Mas em todas elas você vai ter a paz de que está fazendo o melhor, o correto. E não vai sair da situação tipo, nossa Deus, fiquei quieta. Se fosse outro tempo, talvez eu falaria isso. Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não falei? Não vai ser assim. Você vai conseguir dar a outra face e vai se alegrar porque você vai ver que você agiu pela orientação do Espírito Santo, sabe? E em vez daquilo te causar vergonha, aquilo vai te trazer uma paz. Nós tivemos aquele dia lá na célula o testemunho da nossa amiga Monique, que comentou que ela passou por algo, teve uma situação em que, se fosse antes, ela iria falar, tal, mas naquele momento ela sentiu de não falar nada. Ela ainda não falando nada, ela abençoou a pessoa. E quando ela saiu, ela mesma se admirou com a reação dela e pôde ver que ela foi conduzida naquela atitude pelo Espírito Santo. Então eu creio que a gente vai ser moldado mesmo por Deus, buscando mesmo fazer a vontade dele, e você vai conseguir reagir e agir conforme a orientação do Pai. Amém? Fique em paz. Continua buscando mesmo ser moldada pelo Espírito Santo. E a gente vai conseguir dar a outra face se for preciso, e a gente vai conseguir dar uma resposta se for preciso, mas será direcionada em todo o tempo pelo Espírito Santo. Amém? Tamara comentou assim, esse capítulo é forte, trazendo ensinamentos poderosos sobre o amor, perdão e compaixão ao nosso próximo. É verdade. Muito forte em todo o tempo, né? A gente é levado a ser tratado nisso, né? Capítulo 6, versículo 27, fala sobre a perseguição religiosa. Devemos amar e orar por eles, fazer contrário do mundo. Fazendo isso, plantamos o amor para colher o bem. Exatamente isso, Tamara. É aquilo que a gente comenta, né? A gente está indo em contramão ao mundo mesmo, na contramão, porque as pessoas muitas das vezes vêm destratando, vêm humilhando, vêm fazendo o mal, perseguindo, esperando que a gente revide na mesma proporção, sabe? Para que possa até mesmo apontar essa reação. E aí quando a gente vai e trata diferente do que ela esperava, e com mais amor, com bondade, elas são muito mais impactadas. E isso só é Deus que explica, né? A gente planta o amor para colher o bem. Exatamente, não tem como eu plantar ódio e esperar que eu vou colher bondade. Não tem como, a gente colhe o que a gente planta. É a lei da semeadura, né? A gente vai colher o que está plantando. 37. O julgamento é algo que temos que policiar na vida. Temos que ignorar o pecado e sermos libertos das palavras de acusação. Devemos perdoar e liberar o perdão nas palavras aos que nos ofendem. Exatamente, para liberar no mundo espiritual, e Deus nos recompensará. Glória a Deus, Tamara. Glória a Deus. É isso mesmo. Perdoar e liberar o perdão nas palavras aos que nos ofendem. E no mundo espiritual, Deus vai recompensar completamente, totalmente.
quando a gente se policia, né, a fazer diferente, a agir diferente. E a gente começa a ter a sensibilidade de ver o que você fazia, que o Espírito Santo de Deus traz, sabe, à mente, ao coração, numa atitude contrária à vontade dele, você começa a ser incomodado naquilo. Isso é o Espírito Santo. E aí você, buscando isso nele, ele começa a te mostrar, não precisa ninguém apontar. O Espírito Santo de Deus trata de nós de forma singular e ele vai trazendo à memória e até em situações, atitudes que já não condiz com seu posicionamento, já não condiz com sua nova vida. E aí ele mesmo vai trazendo para que a gente possa ser moldado por ele, transformado, e aquilo, opa, não vou mais fazer dessa forma, não vou agir mais assim. Me mostra como fazer, Pai. E ele vai liberando, vai limpando, tirando de nós esses erros, essas falhas, esses carrapichos, como a gente costuma dizer, né? E a gente sendo policiado mesmo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, a gente vai se transformando. E essa questão de de querer apontar os erros dos outros, acusar, a gente precisa também pedir ao Pai para nos ajudar nisso e ser cuidados nessa parte, transformados nisso e se colocar no lugar. Quem sou eu para acusar quando eu também tenho falhas? Quem sou eu para apontar um erro quando eu também peco? E muitas das vezes, quando a gente se coloca numa posição, a gente por aquele momento está querendo dizer que é melhor do que o outro, e nós não somos melhores do que ninguém. Cada um com suas limitações, mas todos na mesma posição de falhos, pecadores e dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. É isso, né? Que bom ter vocês aqui. Gratidão pelos comentários, pelos compartilhamentos aí do que o Senhor falou ao coração de vocês. E que possamos absorver durante o dia. Pedir ao Senhor, o que o Senhor tem para falar comigo? O que mais eu posso absorver na leitura de hoje? Aprendemos que somos iguais, todos nós temos erros, falhas, e que buscando o Espírito Santo podemos ser moldados por Ele, para que saibamos agir e reagir nas situações, e em todo tempo não ignorar, não envergonhar, né, o Espírito Santo, mas pelo contrário, ser uma referência de que no Senhor é possível ser transformado, moldado. E às vezes você não tem noção, mas não precisa você abrir a boca para falar. Muitas das vezes é a forma com que você hoje reage e age, você já está sendo uma Bíblia aberta para as pessoas verem o agir do Pai, sabe? E eu profetizo mesmo que sejamos transformados a cada amanhecer, como a misericórdia dele se renova sobre nós, que conforme elas nós possamos a cada dia estar disponível para que o Espírito Santo trabalhe em nós e nos molde conforme a vontade dele, para que sejamos mesmo uma referência, aonde as pessoas que não têm acesso a leitura, não tem acesso ou até mesmo tem dificuldade de ler, ainda não sentiram a necessidade de buscar, de ter uma intimidade, nós sejamos os facilitadores do acesso do Espírito Santo com o nosso falar, o nosso agir, o nosso reagir e o nosso viver. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado em nós, que o Senhor possa contar conosco, que Ele diariamente, olhando de lá,
possa ver em nossas reações, uau, Glaucia, você está mudando mesmo. Glaucinha, você está avançando. Que Ele possa se alegrar de nós, se agradar de nós. Afinal de contas, a gente não faz para agradar o outro, né? Nós estamos aqui buscando ser melhores, fazer diferente, ser moldados, porque o nosso desejo é satisfazer o nosso Pai, é agradar a Deus. E no dia da sua volta, estarmos junto com Ele, ser chamados por Ele. Amém? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe sua vida. E amanhã, sábado, aproveite o dia, nesse final de semana, para que você possa se aprofundar na leitura, no que a gente aprendeu até aqui. Releia algum capítulo, porque nós voltamos novamente na segunda-feira, às 6 horas, para lermos o capítulo 7. Amém? Deus os abençoe. Profetizo uma sexta-feira abençoada. Profetizo um final de semana mais íntimo do Pai. Em nome de Jesus, sejamos melhores do que fomos até então. E é melhor do que nós mesmos até ontem. Não melhores do que ninguém. Amém? Firmes e constantes no Senhor. Buscando o Senhor, que Ele renova as nossas forças e torna a caminhada leve. Ele leva o fardo que é pesado e dá o fardo dele, que é leve. Amém? Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Estamos juntos e segunda-feira estaremos aqui novamente às 6 horas, se Deus quiser, para ler Lucas capítulo 7. Deus os abençoe, um bom final de semana. Estamos juntos em nome de Jesus. Precisando, chama aí no direct. Também chama no WhatsApp. Conte comigo na caminhada. O Senhor nos uniu com um propósito. E estamos aqui para isso. Amém? Beijo, fiquem com Deus. E até. Deus os abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Bom final de semana, gente.